Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre depressão e eu quero começar nossa conversa com um caso real. Durante um tempo eu atendi uma pessoa que ela era uma pessoa líder dentro da igreja dela, né, uma pessoa com muito tempo, né, na caminhada com Cristo, e que ela tinha muitos problemas de autoestima e ela sentia muita tristeza. Só que essa tristeza que ela sentia, nós começamos a trabalhar isso na terapia, eu comecei a perceber que era muito mais do que momentos de tristeza que às vezes a gente sente, momentos que a gente se abate, que a gente chora. As mulheres têm a TPM, mas era muito mais do que isso. E eu sempre sinalizava para ela que eu identificava um quadro de depressão. No começo, uma depressão leve. Teve muita resistência com relação a isso. Durante um tempo, ela fez terapia, acabou parando. Passou um tempo, essa pessoa não era de São Paulo, era de outro país. Nós voltamos a conversar e ela já estava muito mais abatida, com pensamentos suicidas, com total perda de identidade, chorando muito, emagrecendo muito. E na nossa conversa ela trazia muito um contexto religioso, de opressão do lugar que ela estava. E naquele dia, eu não esqueço, eu olhei para ela no vídeo e falei: olha, não é opressão, isso é depressão e você precisa de ajuda. Passou mais um tempo, ela veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil numa consulta, eu fui abraçá-la, que há muito tempo que eu não a vi, e meu braço deu a volta, assim, ó, de tão magra que ela estava. Conversamos muito, ela aceitou. E a questão de aceitação, que a pessoa não está bem emocionalmente, que depressão não é algo que a pessoa tenha que se envergonhar, é algo que pode acontecer com cada um de nós, inclusive comigo, com qualquer pessoa. Da mesma forma que nós adoecemos fisicamente, emocionalmente também, em alguns casos por uma questão química do cérebro, outras por questões situacionais, mas a aceitação é o primeiro passo da cura. E naquele dia ela procurou. No mesmo dia ela foi encaminhada para um psiquiatra, começou a tomar remédio, porque há uma resistência muito grande em tomar remédio. E daí foi um processo, né, de tratamento, de renovação de mente. Hoje ela toma remédio, mas ela voltou ativa, ela está feliz, ela aprendeu a se aceitar. Essa é uma história de vitória. Mas quantas histórias não são como essa? Então é muito importante, quando a gente fala em depressão, falarmos aqui de sinais, que é importante que você perceba se acontece com uma frequência, é, algo constante e intenso. Constante e intenso. Então eu vou falar de algumas coisas que é importante que você se observe e também possa observar pessoas e parentes que estão na sua volta. Tristeza persistente, ansiedade ou sensação de vazio. Sentimentos de desesperança e pessimismo. Sentimento de culpa de não valer nada ou de estar sem ajuda. Perda do interesse ou prazer por atividades, hobbies que antes eram apreciados, inclusive próprio sexo. Insônia, acordar cedo sem querer ou muito sono, perda de peso ou apetite ou ganho de peso ou apetite, diminuição de energia, fadiga, sensação de estar freando, pensamento de morte ou tentativa de suicídio, dificuldade de se concentrar, relembrar, tomar decisões, sintomas físicos. Dores de cabeça, distúrbio digestivo, dores crônicas, choro em excesso, irritabilidade, isolamento social. São as características, é o combo que a gente fala bem presente de depressão. E é bem interessante que quando eu converso com uma pessoa que chega no consultório com depressão, na grande maioria, esse sofrimento ele foi prolongado por meses e, em muitos casos, anos. E eu sempre falo que essa dor tem tratamento, essa tristeza, ela passa e a pessoa, quando tá assim, ela não acredita, ela fala: eu era assim, hoje estou assim. Então, o primeiro passo é a aceitação, é fundamental a psicoterapia, é muito eficaz a terapia cognitivo-comportamental. Então, aquelas frases comuns: levanta, para de frescura, você não tem problema,
olha a tua vida, olha outras pessoas, não vai ajudar as pessoas. Você tem que encorajá-las. Em muitos casos é importante que você tome atitude como família de marcar uma consulta e daí deixa com a gente que a gente sabe lidar bem com essa questão, tá bom? É claro que eu tenho uma música que eu gosto muito, que chama do Marcos Almeida, e ele fala o seguinte: toda dor é por enquanto. Toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda falta de desesperança é por enquanto. E é importante que você coloque no teu vocabulário 3 frases: por enquanto, por hora e neste momento. O ficar só isolado não resolve, então vai exigir esforços, vai exigir um esforço bem grande para estar com pessoas, para fazer as coisas, para trabalhar. Estou pegando do livro Vencendo o Silêncio da Alma, que eu falo bastante, né? É muito comum um pensamento absolutista: não tenho vontade de fazer nada, é difícil demais, eu não vou conseguir, não tem mais jeito. Eu quero falar para você que tem sim, que você vai conseguir. Não é uma pílula que você toma e já fica tudo bem, é um processo. E quando a gente descobre muitas feridas de alma, muitas almas sangrando, muitas pessoas abatidas, né? E é tão lindo o resgate, é tão lindo quando a pessoa sai da depressão e ela volta a florescer. Então isso vai ser assim com você também, ok? Se você tiver que tomar um medicamento constante, de uso contínuo, tá tudo bem. Para você ficar bem, tá tudo bem. Não fique com esses pensamentos: eu vou ficar dependente, eu não sei viver sem o remédio. Se for necessário, segue a vida, toma. Né? A terapia ela não precisa ser constante, ela é importante que seja pelo tempo que seja importante você se estabelecer. O trabalho que eu faço, eu entendo que a terapia ela tem um período e depois é importante que a pessoa comece a caminhar sozinha, a gente vai espaçando até uma total autonomia dela. A abordagem que eu trabalho, eu incentivo isso, para não gerar uma dependência emocional. Eu quero compartilhar aqui algo que está no livro, de uma história que eu gosto muito, e é uma história que está na Bíblia. Eu conto essa história para as pessoas com depressão. Está lá em Marcos 5, 38 e 42. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Eu gosto dessa passagem por algumas coisas. Primeira coisa é que a família estava alvoroçada, chorosa. Na emoção nós não racionalizamos. Na emoção a família não sabe o que fazer. Né? Eu já vi casos de pais, mães totalmente desesperados com a questão. Então a gente precisa psicoeducar, ensinar, né, explicar o sofrimento psíquico, porque quem não passa não consegue entender, porque aquela pessoa não consegue levantar da cama. Quando Jesus fala para a menina, eu lhe ordeno, levanta-te, Talita cumi, né? Essa menina, ela precisou dar passo. Jesus podia fazer a cura e falar: está curada em nome de Jesus, mas ele falou: levante-se. E é mais ou menos assim que nós temos que encarar quando a gente está com depressão. Nós temos que dar passo. O remédio lhe dá um, a terapia dá outro. Nós estamos juntos, mas você precisa dar esse passo. Então eu quero terminar aqui e te falar, Talita cumi, para que você possa se levantar, se esforçar e dar passos, ok? É possível sair desse quadro, há tratamento. Não queira ser seu próprio médico, não queira você achar que você dá conta. Tem coisas que nós não damos conta sozinho. Que bom que temos a medicina para isso. Em alguns temas eu acabo repetindo a mesma coisa, mas é para que entre na tua mente, renove a tua mente. Mais difícil o tratamento em cargos de liderança, sabia? Muito mais difícil porque tem a independência, tem
Tem o ego, tem o orgulho, tem a questão que sempre foi ajudador dos outros e agora ser ajudado, a pessoa se culpa, sente vergonha, joga tudo fora do lixo e se permita ser cuidado por um tempo. Uma pessoa falou assim para mim com depressão essa semana: Silvia, eu tinha uma explosão de amor em fazer a obra de Deus, eu não tenho mais essa explosão. E eu falei para ela: tá tudo bem, porque nesse momento você tem que ser cuidada. Quando você for cuidada, quando você estiver bem, essa explosão ela vai voltar, porque ela está em você, mas ela está adormecida, então você tem que ser cuidada, depois vai tudo voltar ao normal. Eu quero te afirmar que tudo vai voltar ao normal. Procure ajuda, procure um psicólogo, se necessário tomar medicamentos, está tudo bem, mas não permaneça nesse local. Busque ajuda e eu afirmo que você vai ficar bem. Até a próxima aula. Deus te abençoe.